Boa noite, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos encontrem-se em plena paz e justiça. Meu desejo franco para cada um de vocês que nos acompanham. Partimos hoje para o 17º episódio do nosso projeto A História da Luz. Óbvio, temos mais alguns episódios paralelos, mas na contagem curricular do nosso projeto, da nossa apresentação, é o 17º episódio, sendo o 5º episódio dos temas principais no seu movimento de aprofundamento. Estamos tratando atualmente das iniciações do Ocidente, ou seja, puramente daquilo que embasa iniciaticamente a tradição esotérica ocidental. Se não houvesse necessidade de iniciação, todos nós já nasceríamos iluminados, ou seja, com aquele contato franco e pleno com o divino, seja de uma forma natural, seja de uma forma interior. Quando eu falo o termo natural, é por intermédio da natureza, por forma interior, seja aquele diálogo pleno que Adão, lá ainda na sua face, no seu momento arcangélico, ou seja, Adão criado e não formado, manifestado. Aqui nós temos uma hierarquia de mundos cabalísticos. O Adão criado era uma criatura arcangélica, revestida por uma armadura maravilhosa, feita de 4 metais perfeitamente amalgamados, e portador de uma lança, também feita de a sua ponta, ou seja, toda a lança, eu acredito, né? Não haveria necessidade de algo diferenciado, mas a sua lança, ou ao menos a ponta dessa lança, Martinelli Pasquali não é muito claro nesse ponto, até onde eu me recordo, também feita destes 4 metais perfeitamente amalgamados, que quando golpeava, feria em 2 lugares ao mesmo tempo. Percebam, nós temos aqui uma profundidade esotérica desse Adão não manifestado, ou seja, o Adão criado, o Adão arcanjo. Depois disso ele cai no mundo da manifestação. Ou seja, Adão, após a sua queda, ou seja, pela tentativa de criar uma criatura, é lógico que incentivado pelos espíritos prevaricadores, Adão cria uma forma onde se diz disforme, incoerente com a beleza divina. Temos aqui inúmeras camadas de interpretação desse texto. É óbvio que estou falando aqui do Tratado da Reintegração dos Seres, e que para nós é uma literatura esotérica fidedigna com a tradição. Tá? Não estamos falando aqui daqueles comentários teológicos vindos do Gênesis. Obviamente, cada um tem o seu peso, mas falamos aqui desta espécie de midrash, ou seja, um comentário deuterocanônico, veterotestamentário, que é o Tratado da Reintegração dos Seres de Martinelli Pasquali. Avançando nesse tema, se Adão não tivesse caído, nós não teríamos a necessidade da iniciação, ou seja, do caminho iniciático. Obviamente, a tradição esotérica não teria por que existir, pois seríamos todos automaticamente, perfeitamente iniciados. Ou seja, aquele pensamento, sentimento, diálogo pleno que Adão tinha com o Criador, com o divino, seria desnecessário para nós, pois já seríamos automaticamente parte do Criador. A iniciação, ela surge na caminhada do ser humano, especificamente na tradição esotérica do Ocidente. A caminhada iniciática, ou seja, da autorrealização, da autoiniciação, daquele
processo de iluminação, do contato com o Espírito Santo ou com Ruach HaKadosh, o sopro do santo. Esse contato, ele seria pleno se não tivéssemos caído, claro, seria pleno. Mas a nossa razão de ser hoje, na caminhada iniciática, é o retorno a essa qualidade, a essa potência anterior à queda de Adão. O projeto de História da Luz é uma iniciativa pessoal de trazer conhecimento para todos aqueles que tenham vontade de conhecer este pleito iniciático. Seja de uma forma curricular, ou seja de uma forma anônima, ou seja, seguindo cada um ao seu tempo o que o projeto A História da Luz propõe. Se for pego desde o seu episódio 1, lembrando aqui no canal História da Luz ou neste meu perfil do Instagram, você pegando do episódio 1 até o presente episódio 16 publicado, você pode seguir uma série de anotações gradativas. Ou seja, tenho alguns irmãos que nos chamam durante a semana, que sempre é muito bom conversar e ter a opinião deles. Alguns dizem que é praticamente um curso, que são aulas. Eu não considero isso aulas, porque se é uma aula, se é um curso, nós precisamos cobrar algo daqueles que estão se capacitando com ele. Seja de uma forma, seja de outra, interpretamos este projeto, esta continuidade da aplicação desses temas produzidos por nós como uma contrapartida daquilo que a tradição nos deu. Estamos, então, compartilhando este conhecimento com todos os homens e mulheres de vontade, ou seja, aqueles que buscam o novo homem dentro de si. No último episódio, nós falamos então da segunda parte da primeira vertente daquilo que fundamenta, das três vertentes que fundamentam a tradição esotérica do Ocidente. Nós apresentamos já a primeira, que seria aquela vertente ligada ao cristianismo esotérico, a vertente ligada a uma igreja mais fundamental, não fundamentalista, fundamental, ou seja, uma igreja inicial, uma igreja base. Ela existe? Talvez sim, talvez não. Talvez não no mundo da manifestação. Vemos hoje os processos ligados ao exoterismo e à religiosidade muito doentios. Principalmente as igrejas esotéricas do Ocidente hoje, ligadas às igrejas gnósticas ou igrejas templárias, igrejas esotéricas, igrejas do cristianismo iniciático. Nós temos inúmeras delas em plena atividade, ainda hoje, com um número muito restrito de irmãos. Temos também algumas iniciativas autônomas, algumas delas como a Igreja Piste Sófia de Tal Malak. Claro, ele vem de uma linhagem iniciática, segundo o que ele nos apresenta, mas ele encabeça esse movimento hoje. É algo muito notável. Temos a Igreja Gnóstica Joanita, a Igreja Rosacruciana, temos inúmeras dessas vertentes esotéricas religiosas. Ou seja, elas surgem lá naquele período ainda da ligação com Papos e Júlio do Aniello, que nos trazem uma possibilidade para os iniciados terem o seu alimento religioso por meio delas. Por que eu falo isso? Até onde eu me recordo e que eu tenho aqui compilado, um trabalho sendo preparado para isso, está em stand-by no momento, porque aqueles que escrevem sabem que às vezes algumas coisas precisam ter uma pausa, né? Espero que para o próximo ano isso seja retomado. Existem cerca de 34, 37 bulas, encíclicas e textos saídos do Vaticano, seja de
papas e alguns cardeais que escreveram documentos excomungando todos aqueles ligados à iniciação do seu seio, do seio da igreja. É um assunto um tanto delicado de ser explorado. De certa forma, o que nós vemos hoje, principalmente ligado à Igreja Católica, a esse adoecimento vindo nela pela teologia da libertação, nós podemos dizer muito obrigado por nos excomungar. Pode parecer engraçado falar sobre isso, mas talvez cabe aos iniciados hoje dizerem muito obrigado por nos excomungarem, porque da forma, essa metástase que a Igreja Católica principalmente, as outras também passam, tá? Tem coisas muito esquisitas dentro das igrejas exotéricas hoje em dia. Total respeito, fazem obras notáveis, tá? Mas trocar a bandeira da igreja, tirar o Cristo e colocar a miséria, gente, é algo muito triste. Mas, avançando aqui no nosso tema, vamos hoje, então, apresentar aos senhores e senhoras a segunda vertente da tradição esotérica do Ocidente, saída aqueles que nos acompanham percebem que no episódio 15 e 16 nós tocamos levemente no assunto dos templários, também é algo que nós voltaremos a explorar esse tema. Vocês podem perceber que sempre nós estamos falando dos templários. Em todas as temáticas, sejam os temas principais ou temas de instrução básicos, ou temas principais e temas de instrução nos aprofundamentos, falaremos sempre dos templários. Por quê? Porque a iniciação, o esoterismo ocidental deve muito a estes nossos muito caros, muito queridos irmãos do passado. Tá? Partimos hoje então a segunda vertente, vocês também perceberão, né? Lá no final do episódio 16 nós já falamos alguma coisa, novamente deste momento da queda da Ordem do Templo, ela tornada criminosa, alguns irmãos são presos, aqueles irmãos que detinham funções na face externa da ordem. Sabe-se muito bem que o grão-mestre oculto da ordem ele fugiu, Jacques de Molay, um iniciado notável também do passado, talvez não tanto quanto aqueles lá da linhagem de Bernard de Claraval e de Payen, mas Jacques de Molay foi uma pessoa notável, muito respeitado por todos nós. O grão-mestre oculto interno da ordem, pois todas as ordens possuem esses grãos mestrados de face externa e face interna, os irmãos do templo então fogem, alguns para o interior da Europa, norte da Europa, a Suécia se diz que abraçou muito desses irmãos, Inglaterra, Escócia, Espanha, Portugal. Os irmãos da Ordem do Templo vão se refugiar nos canteiros de obras das catedrais e dos castelos. Primeiro porque praticamente todos os irmãos da Ordem do Templo descendiam de uma aristocracia, de uma nobreza. Lembrem-se, meus caros, nós estamos falando de um período que vai de 1060 até 1300. O mundo era diferente nesses tempos. Quem tinha acesso a esses processos e até a pagar a sua malha dentro da Ordem do Templo, ter a sua armadura, os 2 cavalos, o pajem, sustentar-se dentro da Ordem do Templo, pedia determinadas quantias, recursos financeiros, né? Eles teriam então franqueado o acesso a esses canteiros de obras das catedrais e dos castelos. Espanha, Portugal, Inglaterra, Escócia, Escandinávia também. Outra parte dos irmãos da Ordem do Templo, retomando o episódio anterior, e algo que nós já falamos também lá nos episódios, nos temas principais, nos seus aspectos básicos, uma certa parte dos irmãos da Ordem do Templo, eles retornam para o Oriente Médio, um caminho que por eles já era muito bem conhecido. Lembrando que eles vão até Jerusalém com uma missão oficial de defender, proteger os peregrinos
cristãos que rumavam até Jerusalém para fazer seus votos, mas com uma missão oculta interna que era a procura, a busca por alguns documentos que estavam escondidos nos subterrâneos do antigo templo do rei Salomão. É óbvio, é uma história que nós podemos tê-la como simbólica no meio iniciático, ou seja, é um mito. Se nós temos certeza disso ou não, não podemos tecer esses comentários, apelando pela nossa fé, pela nossa crença no simbolismo. É óbvio que esse mito precisa ser estudado, mas pensando fisicamente, com pés no chão, nós não sabemos se isso verdadeiramente ocorreu. Assim como todas as mitologias. Vocês acham que existiam ciclopes por aí? Minotauros por aí? Talvez existiram. Né? Eduardo Spohr fala no seu primeiro livro, eu acho, sobre as árpias, né? Não acredito que existam árpias. Depois de certo ponto ele diz, elas podem vir a existir, né? Isso pode ser com os minotauros, os ciclopes e enfim. Vamos então ao episódio de hoje. Costumeiramente nós fazemos uma oração de abertura, então, para a nossa apresentação, pedindo ao grande Deus, grande arquiteto do universo, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, o sopro do Santo, que nos enviem as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsabaot, do arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, e que a presença do sempre presente, docílimo, muito caro por nós, Anauel, esteja aqui ajudando-nos, que a nossa língua esteja perfeitamente na senda que medeia Jaquim e Boaz, com sempre a lembrança da beleza, da bondade e da justiça, que não falemos aquilo que não deva ser dito e que não seja meritório. Que assim seja. Avançamos então para a segunda vertente da tradição esotérica do Ocidente. Hoje iniciaremos nossa caminhada junto ao conhecimento que temos da segunda vertente das iniciações tradicionais do Ocidente. Essa vertente particular, que nos conduz a uma das mais conhecidas fraternidades iniciáticas tradicionais, traz com ela o agregado de milhares de debates promovidos por vulgares curiosos que beiram, em muitos pontos, a absurda infantilidade. Nesses debates, encontramos pouco, ou melhor, encontramos o mínimo teor e a mínima consistência de dúvidas sérias, sendo fundamentalmente presente neles a dúvida conduzida ao patamar de uma absurda certeza. Naquele indivíduo vulgar que desconhece verdadeiramente tudo sobre o assunto, criando nada mais que especulações infundadas e insensatas, e a pueril desconfiança da existência de pactos ou tratados nefastos, ocultos, puramente interesseiros com as energias densas da matéria, concluídos simplesmente ou seu achismo ou por ter apenas ouvido falar. Claro que advindos de fonte segura ou porque leu na internet em sites tendenciosos, ou as vítimas dos apologetas. Podemos sim aplicar aqui o termo risível, mas apenas até certo ponto. Digo isso, o até certo ponto, pois essa fraternidade perdeu, graças a muitos de seus membros, seu verdadeiro sentido há algum tempo. Estes, ao permitirem esse desvio de sua conduta original, tradicional,
e partindo para uma sistematização oculta de uma rede desnecessariamente nefasta de influências, perdeu a sua tradicionalidade iniciática por uma secularização vulgar. De fraternidade iniciática foi tornada um clube. Um clube, às vezes, até com alguns criminosos em seu seio. Algo que, na visão de nossos antigos mestres do passado, valeriam não apenas as suas expulsões, formais expulsões, mas as válidas execrações dos nomes dos relativos heréticos responsáveis por essa vulgarização dos registros imemoriais desta tão augusta e respeitável fraternidade de cavalheiros. Explicando em rápidas palavras, que seus nomes deveriam ser riscados dos livros onde se inscrevem nesta honorável fraternidade. Essas ações, muito comuns nos dias de hoje, não colaboram nem um pouco com a perpetuação dos meios dos cidadãos sérios, onde a presença de conduta imoral rouba o espaço do sentido mais nobre dessa vertente. Podemos avaliar, sim, a provável necessidade de grandes mudanças neste caminho. Lembro aqui da frase: o que nos assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, dita por Heidegger. Avancemos, depois deste rápido desabafo de abertura, para o assunto deste capítulo do projeto A História da Luz, que tratará da formação da franco-maçonaria. Retomar ao passado, como vocês todos sabem, é muito comum nesta nossa temática de pesquisa. E essa ação é sempre necessária para uma assimilação dos acontecimentos em sua linearidade. Podemos agora, ou seja, criar uma linha do tempo. Tá? Sempre precisamos ter uma linha do tempo em nossa mente, quando falamos neste projeto A História da Luz. Tá? Podemos agora, aqui em nosso estudo particular, ir em busca de um início provável da maçonaria nos seus tempos de operativa, onde teremos a inevitável origem das fraternidades, ou então, naqueles tempos, chamado de guildas, ou campanhonages, ou ordens de companheiros. Companherias, traduzindo, campanhonages significa companherias, ou seja, fraternidades de companheiros. Tá? Podemos aqui resumir por guildas. As guildas daqueles que futuramente seriam os construtores dos grandes templos da humanidade na antiguidade. Esta caminhada, podendo sim nos permitir a especular aqui mais um pouco, surge com certeza no exato momento em que o homem primitivo constrói algo semelhante a uma taipa, ou seja, um muro, uma divisa de espaços, seja para dividir o seu espaço, seja para depois jogar alguns galhos e um couro de animal, ou inúmeros galhos, ou seja para fazer uma contenção contra a água, fazendo uma taipa com simples pedras encontradas por eles no caminho. E deste momento histórico, até o ponto onde essas taipas se tornaram paredes e partes mais rebuscadas de uma edificação, é um automático progresso e efetuado de forma muito rápida, a qual certamente já se segue com o processo de lascar pedras para um melhor assentamento destas. Podemos até pensar que em determinado momento a percepção do feitio, da invenção de alguma espécie de argamassa também já surge nesse momento. Em certo ponto vocês vão entender, tá? Aonde que eu quero chegar falando sobre essas construções. Pode parecer um pouco infundado, mas lembrando que é a partir das pessoas que detinham o segredo de como erguer uma parede, erguer um muro e ele manter-se em pé, que se cria ao redor uma guilda, uma fraternidade,
de pessoas que detinham conhecimentos muito específicos. Tá? Isso não aconteceu apenas com os pedreiros, mas acontecia com os carpinteiros, com os jardineiros, com os sapateiros, com os padeiros. Pesquisem, pesquisem. Existiam guildas dos sapateiros. Pode parecer uma coisa engraçada, mas falamos de um momento onde você deter o conhecimento. Vejam, Jacob Böhme era um sapateiro. Ele fazia parte de um grupo de pessoas muito rebuscados. Meus caros senhores e senhoras, o Cristo. Quem era o pai do Cristo? José. Ótimo. Ah, não, Deus. Mas José é o seu pai terreno, né? Um sacerdote essênio, de alto escalão. Qual era a sua profissão? Carpinteiro. Nossa, um humilde, modesto carpinteiro. Meus caros, humilde, modesto carpinteiro? Pega você aí, vai construir uma cadeira. Construa uma mesa. Talvez uma mesa é mais fácil de construir do que uma cadeira. Mas eu quero que depois você veja essa mesa com uma refeição servida em cima dela. Ela permanece em pé? Olha, uma cadeira, você vai sentar na cadeira que você fez? Ótimo, sente. Você continua sentado? Você senta quantas vezes nela? Milhares de vezes ou 2 vezes e ela rui e cai? Percebam, gente, todas essas coisas que hoje para nós parecem tão práticas, tão simples, fazem parte de um conhecimento ancestral. Você compraria, você faria um sapato para você? Talvez sim, claro, mas quantas léguas você andaria com esse calçado? Percebam? Aqui vem o sentido dessas fraternidades, dessas guildas. Grupos que detinham conhecimentos específicos sobre coisas específicas. Avancemos. Imaginemos então que naturalmente, como o desenvolvimento de um dom, determinadas pessoas desenvolvem maior facilidade em estruturar uma parede do que outras. E assim criam-se os primeiros grupos a dominarem as primeiras técnicas de como amarrar uma parede, de como lascar uma pedra, de como assentar uma pedra, de como misturar uma argamassa primitiva, mas sim uma argamassa. Onde então, vem a pergunta, onde então é que surgem no tempo estes trabalhadores versados em tão específico ofício? De certo, nunca saberemos. Mas podemos teorizar sobre os vestígios que eles mesmos nos deixam. Os vestígios que até hoje estão por aí. A arte de projetar a obra, de talhar a pedra, de assentar essa pedra, é tornada aqui a maior peculiaridade deste ofício. E adequá-la ao que as grandes construções solicitavam dela era certamente o maior segredo desta tão antiga e respeitável arte. O início da arte da construção é uma grande incógnita, pois como é que vamos datar uma rocha que está posta em uma parede, em uma base de um muro, em uma torre, em uma pirâmide, em um obelisco, em um cenotáfio? Certamente por meio dos locais em que encontramos essas construções, do levantamento do sítio ao seu entorno e do detalhamento técnico destas construções que ainda restam entre nós e que podemos iniciar então a busca de uma datação mais aproximada. Assim, podemos apreciar os vestígios que existem em praticamente todos os cantos do mundo e de suas construções enigmáticas, e qualificá-las por questões técnicas. Seria esse um bom tema para um trabalho específico, de um debate muito específico de cunho arqueológico e de maior profundidade de tratamento, ao qual não se encaixaria aqui no tema. De momento. Mas, mesmo assim, vamos deixar esse assunto lá para o André de Pierre, para a Érica Telles, né? Isso não nos impede, mesmo assim, de momento, isso não nos impede de citar alguns exemplos notáveis da arte da construção antiga para nossas reflexões pessoais, ou no que gere auxílio para vossas pesquisas particulares, que eu espero que existam.
né, meus aluninhos do ensino religioso? Saudade de vocês. A existência de templos ancestrais, como dito há pouco, apresenta-se nos 4 cantos do mundo. E temos desde o norte da Europa, com o exemplo do Grande Templo Branco, ou Grande Muralha Branca de Newgrange, na Irlanda do Norte, ou no Oriente, com a Grande Muralha da China, no Oriente Médio, com a notável cidade escondida de Petra, na Jordânia, e sem dúvida nas Américas, com os impecáveis templos dos Incas, Maias, Astecas, Olmecas, Toltecas. Mas sem dúvidas a principal dica que deixo para suas pesquisas pessoais é ao norte da África e ao Oriente Médio, que podemos encontrar os mais antigos templos e construções daquilo que chamamos de mundo antigo, como se encontra na Turquia, um dos mais antigos sítios arqueológicos erigidos em pedra, conhecidos, chamado de Göbekli Tepe. No Irã e no Iraque, temos as ruínas impressionantes ainda em pé dos persas, dos sumérios. Mas vejam, interessante, estes últimos, temos uma questão bem interessante para lhes apontar. As ruínas ainda hoje presentes no Iraque, remontando aos sumérios, foram construídas em adobe e não em pedra. Adobe é um material feito a partir do barro misturado com fibras naturais, sendo estas principalmente linho, cânhamo, algumas gramíneas, trigo, cereais, cascas de cereais como cevada, trigo, arroz, enfim, talvez eu esteja pontuando algo equivocado aqui, eu não sei se eles cultivavam o arroz, o trigo, a cevada eu sei que cultivavam. Mas a casca destes elementos era misturado nesse barro. Depois, estes compostos misturados com esse barro, com esse lodo, né, que era muito comum lá na época das monções, das enchentes, são moldados e depois de desenformados são cozidos no sol constante do deserto. Depois vira-se um tijolo, que até hoje tem monumentos lá feitos com esses tijolos. Aqui não podemos considerar que a arte de talhar pedra se encaixa, mas do ofício da construção, sim. Com rebuscadas técnicas de cálculos estruturais, sim. Podemos considerar que o ofício dos construtores estava muito presente também por lá. Delimitando agora o foco principal do nosso estudo. Temos então 2 povos que são bem interessantes de serem estudados aqui neste particular relativo ao vínculo das guildas dos construtores e do tema das iniciações do Ocidente. E são eles os egípcios e os romanos. Estava demorando para falar do Egito, né, Rafael? Falar do Egito é falar de mistérios. E isso nós já sabemos bem. E ao envolvente das construções das pirâmides não temos muito que comentar, pois estas são obras construídas pelos homens que envolvem talvez as maiores e inimagináveis polêmicas dos debates sobre o mundo antigo. Quem é que construiu as pirâmides? Quem ergueu aquelas gigantescas pedras? São pedras? São compósitos, enfim, não é este o ponto que queremos chegar hoje. Tá. Sabemos que sim, hábeis construtores foram sim necessários para tal empreitada, mas a forma como estes carregaram tão grandes blocos da região das pedreiras, que é onde existia essa matéria-prima, ainda existe, na verdade, até as áreas destas construções, que é onde inexistia essa matéria-prima, ou seja, esses blocos de pedra em abundância, no caso, ainda desafiam a nossa imaginação. E vão desafiar ela por ainda muito tempo. Podemos supor, pelos registros que ainda hoje perduram, que as guildas dos trabalhadores de pedras já eram comuns pelo Egito. Isso é óbvio, desde o tempo pré-dinástico, com o uso de pedra e também do adobe, que eu comentei há pouco, ao tempo dos faraós dinásticos, e seguindo ainda pelo período ptolomaico,
também conhecido como período greco-romano-egípcio, mas de forma mais discreta, pelas diversas construções presentes, das quais a pedra é, sim, ainda o elemento principal. Não apenas as pirâmides, mas as grandes imagens, enormes pilastras, obeliscos, colunas de estilos variados, esses obeliscos inimagináveis, enfim, todo tipo de trabalho realizado em pedra tem seu lugar garantido neste que é um mundo específico, um mundo à parte que é o Egito. Só das técnicas de escrita em baixo relevo já temos certeza que haviam guildas especializadas apenas em escritos em baixo relevo. Por essa riqueza técnica e de tão vastas possibilidades, podemos certamente crer que as guildas operativas dos construtores tiveram nele, no Egito, tempos áureos de seu ofício, com garantia de cerca de 5.000 anos. Ao momento desconheço maiores informações específicas que envolvam este assunto, tais como o nome destas guildas, as suas hierarquias externas ou internas, de oficinas ou canteiros de obras. Eu lamento muito por isso, por não ter essas informações para lhes repassar. Já sobre os romanos, essa informação nos é conhecida, e esses grupos de construtores eram chamados de Collegia Fabrorum, ou Colégio dos Construtores, Colégio dos Fabricantes, para ser mais específico, ou Colégio dos Construtores. Eu estou acompanhando meu texto aqui, eu vou antecipando tudo aquilo que eu vou falando para vocês. Quando falamos de confraria de construtores, pois quando falamos delas, é com estes que iremos avançar no nosso histórico da segunda vertente das iniciações tradicionais do Ocidente. Estes, Collegia Fabrorum, Colégio dos Construtores, foram organizados por Numa Pompílio, como uma proposta de unificar os agrupamentos de construtores, tendo a intenção de padronizar todo o conjunto de obras que por eles eram praticados em uma única escola. Do passado longínquo surgida, podemos acreditar que esta foi a iniciativa mais louvável para que estes grupos de trabalhadores formalizassem seu conhecimento em uma mesma linguagem, que, com a modernidade, pode ser conhecida como maçonaria operativa, ou simplesmente maçonaria. Quando falamos esses termos, quando falamos de maçonaria, vulgarmente nós imaginamos aqueles que hoje participam dessa fraternidade iniciática. Mas, tecnicamente, quando usamos isso como um termo histórico, falando de iniciação, ao falar de maçonaria, nós falamos de pedreiros construtores, ou seja, os operativos. Quando falamos desses maçons modernos, nós falamos de francomaçons, ou falamos da francomaçonaria. Por quê? Porque estes são os maçons especulativos. Eram os maçons que começaram a ser aceitos nos canteiros de obras. E podemos aqui fazer um paralelo, talvez eu estou até antecipando aqui a temática deste episódio ou do próximo, ou de algum ponto lá do aprofundamento das ciências sagradas, que é muito certo que os templários talvez foram esses primeiros maçons especulativos, ou pelo menos os primeiros francomaçons, ou seja, os maçons livres, livres da guilda. Eles estavam ali mais para aprender do que para trabalhar. Mas é óbvio que trabalhavam também, pois precisa se pagar o seu pão. Mas, vindo de uma nobreza, talvez isso não havia necessidade naquele ponto. Tá? Mas podemos aqui já datar, claro, eu estou antecipando aqui esse ponto, já podemos datar aqui o surgimento da maçonaria especulativa no seio da maçonaria operativa. Operativo, aquele que trabalha, aquele que opera. Especulativo, aquele que especula, aquele que está ali para entender, fazer ligações, filosofar sobre o assunto.
Enfim, a modernidade pode ser conhecida como maçonaria operativa, ao menos é o que temos notícia pelo que até hoje nos foi revelado. Operativos. Aqui. Este termo é sempre reincidente em nosso trabalho, mas quando falamos restringindo o tema à maçonaria, o termo significa que estes operavam no passado aquilo que a franco-maçonaria especula no presente. Isto é, a construção, a arquitetura e a arte de trabalhar a pedra bruta pelo uso de ferramentas. Isso abrange, incorpora ao sistema moderno, desde aquilo que se refere ao simbolismo dessas ferramentas, que por eles eram de uso literal, mas aos especulativos essas ferramentas vai ao uso simbólico. Até a linguagem dos graus vinculados ao canteiro de obras, às oficinas, são termos comuns a ambos trabalhos. Em determinado momento, acredita-se que o envolvimento dos pedreiros e arquitetos ligados ao operativo também possuía um caráter oculto, ou seja, com um certo esoterismo específico àquela prática. Lembrando que a expressão também grande arquiteto do universo, ela estava presente no canteiro de obras. Todos eles tinham em si uma espécie de sacerdócio com a construção, assim como com todas as guildas, conforme eu expliquei alguns minutos atrás. Então, em determinado momento, acredita-se que o envolvimento dos pedreiros e arquitetos ligados ao operativo também possuía um caráter oculto ao de simplesmente trabalhar a pedra externamente, que era o trabalho interior, ou melhor, o desbaste da pedra bruta, que é nada mesmo que o próprio ser que opera a arte de trabalhar essa pedra. O termo utilizado pela maçonaria operativa para designar Deus já era por eles utilizado como de grande arquiteto do universo, termo que já era empregado anteriormente a Pitágoras, utilizado por Pitágoras, também por São Tomás de Aquino e também encontrado no Antigo Testamento. Existem referências documentais sobre as guildas operativas datando de 1248 na pouco conhecida Carta de Bolonha, que faz menção aos mestres muradores e mestres da madeira. Documento que possui marcantes referências a Deus, a Cristo, a Maria, Mãe, atestando o caráter devocional que marcava essas guildas. Temos também os manuscritos régios, ou Poema Regius, datado de 1390. Ambos documentos nos apresentam maneiras de como se portar e as necessidades que precisam ser respeitadas por cada um dos membros da guilda. É importante lembrar que, com a queda da Ordem do Templo, em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os templários que não foram presos na França e que conseguiram fugir tiveram duas rotas de fuga. Os canteiros de obras dos castelos e catedrais europeias, ou então tomaram rota do Oriente Médio, rota que já era por eles muito conhecida. Este contato com os canteiros de obras é, de certa forma, o início da fase especulativa que, em 1717, toma formato definitivo com os pedreiros livres, ou franco-maçons, trabalhando pela formação do que hoje conhece-se por Grande Loja Unida da Inglaterra. Ainda falando das prisões, os templários tiveram um julgamento que durou 7 anos, e exatamente no dia 18 de março de 1314, estes foram condenados à fogueira. Neste 18 de março de 2023, foram 709 anos dessa tragédia que ainda hoje é celebrada, é marcada, é lembrada todo dia 18 de março por procissões e orações em todo o mundo. Mas principalmente na França, todos os anos ocorre uma procissão em honra dos mártires templários, que tem seu ponto final na igreja de Notre-Dame.
o local da execução, da queima, do flagelo, né, dos irmãos da Ordem do Templo. Que todos tenham sempre, em 18 de março, um tempo para a leitura do Salmo 115, não precisa ser apenas 18 de março. Sempre que desejar, façam tributo aos nossos irmãos mártires da Ordem do Templo, tão importantes para a tradição esotérica do Ocidente. Leiam o Salmo 115, tenham como uma disciplina ler o Salmo 115, ou que possam permitir, humildemente, em seus corações e mentes, sempre um pequeno minuto de silêncio em honra a estes que auxiliaram o Ocidente propagando a luz maior, lutando por ela, pela luz maior, com suas próprias vidas. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo, da glória. Obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima. E fiquemos todos no bem, sempre.